O apartamento de cobertura em Moema, São Paulo, estava impecavelmente decorado. Móveis de grife, obras de arte nas paredes, piso de mármore que brilhava sob a luz dos lustres caros. Mas não havia uma única decoração de Natal. Nenhuma árvore, nenhuma guirlanda, nenhuma luz piscando. Era 15 de dezembro, e aquele lugar parecia imune ao espírito natalino que tomava conta da cidade lá embaixo. Júlia Mendes, 27 anos, professora de escola pública, estava parada na varanda daquele apartamento que custava mais do que ela ganharia em 10 vidas, olhando para as luzes da cidade. Ela usava vestido simples que tinha comprado em promoção, cabelo castanho preso em rabo de cavalo, mãos tremendo levemente segurando taça de vinho que mal tinha tocado. Atrás dela, sentado no sofá de couro italiano que custava R$50 mil, estava Eduardo Almeida, 35 anos, CEO da Tech Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Ele usava terno mesmo estando em casa, sempre usava terno, e olhava para o notebook como se Júlia não estivesse ali. Eles estavam noivos há 6 meses. Iam casar em março. Mas naquele momento, Júlia sentia que estava mais longe dele do que nunca. E tudo tinha começado com uma pergunta simples que ela fizera meia hora atrás. Amor, quando vamos comprar a árvore de Natal? Antes de continuar com essa história emocionante, se inscreve aqui no canal para receber sempre histórias especiais como essa e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A resposta de Eduardo tinha sido rápida, fria, sem nem levantar olhos do notebook. Não vamos ter árvore, não celebro o Natal. Júlia tinha rido, pensando que era piada. Eduardo não ria muito, mas aquilo era óbvio demais para não ser piada. Tá brincando, né? Natal é daqui a 10 dias. Não estou brincando. Não faço Natal há 15 anos. Não vou começar agora. Mas somos noivos. Vamos casar. Esse é nosso primeiro Natal juntos morando no mesmo apartamento. Eduardo finalmente levantou olhos do computador e a expressão dele era de pura irritação. Júlia, já falei. Não celebro o Natal. É data comercial. Perda de tempo. Perda de dinheiro. Se você quer árvore, coloca no seu quarto. Mas não quero decoração nenhuma na sala. No meu quarto? Eduardo, a gente mora junto? Esse apartamento é nosso. Esse apartamento é meu. Você mora aqui por conveniência até casarmos. E enquanto for meu apartamento, as regras são minhas. As palavras foram como tapas. Júlia sentiu o rosto esquentar de vergonha e raiva. Conveniência? É assim que você vê isso? Vejo como praticidade. Seu apartamento na Zona Leste fica a 2 horas daqui. Faz mais sentido você morar aqui. E quanto ao que eu quero? Quanto aos meus sentimentos? Seus sentimentos sobre árvore de Natal? Eduardo suspirou como se estivesse lidando com criança teimosa. Júlia, seja realista. Natal é para crianças e pessoas que precisam de fantasia para serem felizes. Nós somos adultos, não precisamos disso. Eu preciso. Natal sempre foi importante para minha família, para mim. Sua família. A forma como ele disse aquilo com leve desdém fez Júlia sentir nó na garganta. Sua mãe que mora em casa de 2 quartos em Guaianazes e trabalha como diarista? Seu irmão que está desempregado? É essa família que você tanto preza? Não fala assim da minha família. Estou apenas sendo honesto. Eles vivem em mundo de fantasias, gastam dinheiro que não têm com presentes de Natal, com ceia cara, com decoração. E depois passam o ano inteiro endividados. É isso que você quer? Repetir padrão de pobreza deles? Júlia sentiu lágrimas queimando, mas se recusou a deixá-las cair na frente dele. Eles não são pobres porque celebram Natal. São pobres porque vida é difícil. Mas são felizes, são unidos, são família de verdade. E nós não somos? Não sei. Não sei mais o que somos. Eduardo voltou a atenção para o notebook, dando conversa por encerrada. Temos jantar com investidores amanhã. Vista algo adequado? Não aquele vestido florido que você usou semana passada. Algo mais sóbrio. E foi isso. Volta ao trabalho. Como se não tivesse acabado de destruir o coração dela. Como se não tivesse acabado de deixar claro que ela era acessório na vida dele, não parceira. Júlia saiu para a varanda para não fazer escândalo, para não chorar na frente dele. E ficou ali olhando para a cidade iluminada com decorações natalinas,
sentindo-se mais sozinha do que nunca. Como tinha chegado naquele ponto? Como tinha se apaixonado por homem tão frio? 6 meses atrás tudo parecia perfeito. Eles tinham se conhecido em evento beneficente onde Júlia estava voluntariando. Eduardo tinha ido porque era bom para a imagem da empresa. Eles conversaram. Ele pareceu interessado, pediu o número dela. Começaram a sair. No início, Eduardo era diferente. Ou pelo menos, Júlia achava que era. Ele levava ela para restaurantes caros, a tratava bem, ouvia quando ela falava sobre os alunos dela. Depois de 3 meses, pediu ela em namoro. Mais 3 meses pediu em casamento com um anel de R$ 50.000 que Júlia nunca teria coragem de usar, com medo de ser assaltada. Casa comigo, ele tinha dito, ajoelhado no restaurante mais caro de São Paulo. Você me faz querer ser homem melhor. E ela tinha dito sim. Claro que sim. Porque amava ele, ou achava que amava, ou queria acreditar que amava. Mas depois do noivado, coisas começaram a mudar. Eduardo começou a fazer comentários sobre roupas dela, sobre amigos dela, sobre família dela, sempre com um tom de quem está ajudando, de quem está educando, mas que machucava mesmo assim. Esse restaurante não é adequado para nós. Vamos em lugares melhores. Suas amigas são legais, mas muito simples. Você precisa conhecer pessoas do nosso nível. Sua mãe é ótima, mas talvez seja melhor não levarmos ela em eventos da empresa. Você entende? E Júlia entendia. Entendia que estava sendo moldada, polida, transformada em versão de si mesma que fosse aceitável para o mundo dele. E tinha deixado. Tinha deixado porque achava que amava ele, porque achava que era compromisso de relacionamento, porque achava que estava sendo dramática. Teve o episódio do jantar com sócios de Eduardo, 3 meses após noivado. Júlia tinha usado o vestido floral que amava, colorido e alegre. Eduardo olhou para ela e disse, na frente de motorista, "Não vai trocar? Esse vestido é muito chamativo para o tipo de ambiente que vamos. Eu gosto desse vestido." Júlia, ele suspirou com paciência forçada. "Confie em mim. Vista o preto que compramos semana passada." E ela trocou. Trocou porque não queria constrangê-lo, porque achava que ele sabia melhor, porque começou a duvidar do próprio gosto. No jantar, os sócios e esposas eram todos como Eduardo, frios, educados mas distantes. Falavam sobre investimentos, sobre viagens internacionais, sobre escolas particulares caríssimas para filhos. Júlia tentou participar falando sobre os alunos dela, sobre desafios da educação pública. "Que nobre você trabalhar com essas crianças", uma das esposas disse. Mas o olhar dela dizia claramente que achava Júlia ou santa ou boba. Ou ambos. Não é nobreza, é necessidade. E vocação, Júlia tentou explicar. Claro, claro, mas depois que casar vai continuar? Quer dizer, Eduardo pode te sustentar confortavelmente. Júlia sentiu Eduardo tenso ao lado dela. Ainda não decidimos, ele respondeu por ela. Júlia está considerando opções. Mas não estava. Júlia amava dar aula. Era quem era. Mas naquele jantar, pela primeira vez, percebeu que Eduardo esperava que ela parasse de trabalhar, que se tornasse esposa decorativa, que abandonasse identidade para se encaixar no molde dele. No carro voltando, trouxe o assunto. "Você quer que eu pare de dar aula?" "Não quero nada. Apenas acho que quando casarmos, quando tivermos filhos, vai fazer mais sentido você ficar em casa." "Eduardo, eu amo dar aula, é minha vida. E família não vai ser sua vida. Nossos filhos não vão ser sua prioridade. Não é ou. Posso ter carreira e família. Pode. Mas vai ser difícil, exaustivo. E quando temos recursos para você não precisar trabalhar, por que se matar? Porque não é sobre dinheiro. É sobre propósito. É sobre fazer diferença. Júlia, você é muito idealista. É bonito, mas não é prático." E assim que ele fazia. Desqualificava sonhos dela como idealismo infantil. Como se crescer significasse abandonar tudo o que a tornava quem era. Teve também episódio da família. 2 semanas antes da discussão sobre Natal, Eduardo levou Júlia para jantar com pais dele. Maurício e Helena Almeida moravam em mansão no Morumbi. 3 andares, 5 carros na garagem, empregados uniformizados. A mãe de Eduardo, Helena, foi educada, mas gelada.
Ela olhou para Júlia como quem avalia produto em loja. Então você é professora. Que interessante. Gosto muito do que faço. Imagino. Eduardo nos contou que cresceu em Guaianazes. Deve ter sido desafiador. Havia condescendência em cada palavra, como se Júlia fosse projeto de caridade de Eduardo. Durante jantar, o pai de Eduardo dominou conversa falando sobre negócios, sobre patrimônio, sobre linhagem familiar. Júlia tentou participar algumas vezes, mas foi sempre polida, mas firmemente desviada. Júlia, querida, Helena disse em certo momento, Eduardo nos contou que sua mãe é diarista. Deve ser mulher muito trabalhadora. É, minha mãe é incrível. Nos criou sozinha depois que meu pai faleceu. Que história tocante. E ela vai vir no casamento? Claro, é minha mãe. Olhar de Helena para Eduardo foi clara. Você não me avisou que teria gente assim no nosso evento social. Eduardo rapidamente mudou de assunto. E Júlia entendeu. Entendeu que para a família dele ela era aberração. Erro. Experimento sociológico do filho que iria acabar eventualmente. No carro voltando, Júlia confrontou. Sua família me odeia. Não odiaram. Apenas estão se acostumando. Acostumando com o quê? Com eu existir? Com eu não ser da classe social deles? Júlia, não transforma isso em questão de classe. Mas é questão de classe. Eles olham para mim e veem alguém inferior. Ninguém acha você inferior. Apenas diferente. Você vem de contexto diferente. Tem valores diferentes. E eles precisam de tempo para entender. E quanto a você? Você entende meus valores? Ou também acha que preciso ser reeducada? Silêncio pesado. Eduardo não respondeu, e naquele silêncio Júlia teve resposta, mas tinha seguido em frente, porque amava ele, ou porque tinha investido tanto tempo e energia no relacionamento que desistir parecia falha, ou porque parte dela acreditava que ele mudaria, que amor dele cresceria, que ela se tornaria boa o suficiente para ser amada como era. Mas aquela negação do Natal, aquele desprezo pela família dela, aquilo era a última gota. Júlia entrou, pegou bolsa e casaco. Onde você vai? Eduardo perguntou sem muito interesse. Para a casa da minha mãe. É quinta-feira, você tem aula amanhã cedo. Eu sei, vou de lá mesmo. Preciso de espaço. Por causa da árvore de Natal? Está sendo infantil. Talvez, mas preciso ir. Eduardo suspirou, fechou o notebook. Tudo bem, vai. Mas pensa no que falei. Sobre crescer, sobre deixar fantasias infantis para trás. Vamos nos casar, Júlia. Preciso estar preparada para a vida que vamos ter. Júlia não respondeu. Apenas saiu. O apartamento da mãe ficava em Guaianazes, zona leste de São Paulo. 2 horas de trânsito e metrô. Quando chegou, já passava das 10 da noite. Dona Rosa, mãe de Júlia, estava assistindo novela na pequena sala que também servia como cozinha. O apartamento de 2 quartos era minúsculo comparado à cobertura de Eduardo, mas estava cheio de amor, cheio de fotos na parede, cheio de memórias, e tinha a árvore de Natal, uma árvore pequena, artificial, com enfeites que Dona Rosa colecionava há anos. Algumas bolas estavam desbotadas, luzes piscavam de forma irregular, mas estava linda, estava cheia de significado. Filha, o que faz aqui essa hora? Dona Rosa levantou preocupada. Ela tinha 58 anos, cabelo grisalho, mãos calejadas de anos limpando casas de outras pessoas. Mas tinha sorriso que iluminava qualquer ambiente. Oi, mãe! E foi só Júlia ver aquele sorriso que desabou. Começou a chorar. Todas as lágrimas que segurou na cobertura, todas as emoções que engoliu, saíram de uma vez. Dona Rosa abraçou filha sem fazer perguntas. Apenas abraçou. E Júlia chorou por longos minutos, sentindo o cheiro familiar de sabonete barato e café que sempre impregnava roupas da mãe. Quando finalmente conseguiu falar, Júlia contou tudo. Sobre Natal, sobre comentários de Eduardo, sobre como se sentia pequena perto dele, sobre como tinha medo de estar cometendo erro gigantesco. Dona Rosa ouviu tudo em silêncio. Quando Júlia terminou, ela suspirou fundo. Filha, vou te contar algo. Quando seu pai morreu, você tinha 10 anos, e eu estava destruída, sem dinheiro, com 2 filhos para criar, trabalhando de diarista. E sabe o que me manteve viva? Natal, aqueles dias de dezembro onde eu juntava cada centavo para comprar presentinho para vocês.
para fazer ceia, para decorar essa casa pequenininha. Porque Natal não é sobre dinheiro, é sobre amor, é sobre família, é sobre esperança. Eu sei, mãe. E se Eduardo não entende isso? Se ele olha para a nossa vida aqui e vê pobreza ao invés de amor, então talvez ele não seja o homem certo para você. Mas eu amo ele. Ou acho que amo. Ou, amor não deveria fazer você se sentir pequena, filha. Amor deveria fazer você se sentir grande, completa, não diminuída. As palavras ecoaram em Júlia, porque Dona Rosa tinha razão. Eduardo não a fazia sentir grande, fazia sentir inadequada, inferior, como se estivesse constantemente falhando em ser boa o suficiente para o mundo dele. Não sei o que fazer, Júlia admitiu. Fica aqui essa noite, dorme. Amanhã você pensa com cabeça fria. Júlia dormiu no quarto que dividiu com o irmão mais novo a vida inteira. Cama de solteiro, lençóis puídos mas limpos, pôster desbotado na parede. Era tão diferente da cama king size de Eduardo, dos lençóis egípcios de 1000 fios. Mas era casa, era lar. Na manhã seguinte, quando acordou, tinha mensagem de Eduardo. Preciso que volte hoje. Temos jantar importante. Comportamento de ontem foi imaturo. Espero que tenha superado. Nenhum sinto muito. Nenhum vamos conversar. Apenas cobrança e crítica. Júlia não respondeu imediatamente. Foi tomar café da manhã com a mãe, pão com manteiga, café preto forte, nada de croissants franceses ou cafés especiais como Eduardo tomava, mas estava gostoso. Estava certo. Mãe, lembra da vovó Clarice? Júlia perguntou de repente, olhando para a foto antiga na parede. Vovó Clarice tinha morrido 5 anos atrás, com 82 anos. Era mãe de Dona Rosa, mulher forte, sábia, que tinha criado Rosa sozinha depois que o marido as abandonou. Claro, penso nela todo dia. Ela adorava Natal, lembra? Fazia aquela rabanada especial. Lembro. Ela sempre dizia que Natal era sobre escolhas. Sobre escolher amor, escolher família, escolher o que realmente importa. Ela era sábia. Mãe, onde estão as coisas dela? As cartas e documentos? Guardadas naquele baú no armário. Por quê? Só curiosidade. Mas não era só curiosidade. Era algo mais. Algo que Júlia não conseguia explicar. Como se precisasse se reconectar com as raízes, com quem era antes de conhecer Eduardo, com os valores que vovó Clarice tinha passado para Rosa e Rosa tinha passado para ela. Júlia passou o dia na casa da mãe. Matou aula pela primeira vez em 5 anos de magistério. E foi até o armário onde estavam guardadas coisas de vovó Clarice, fotos antigas, roupas amareladas e cartas. Muitas cartas. Entre elas, uma que Júlia nunca tinha visto. Estava em envelope endereçado a ela. Para minha neta Júlia. Abrir quando precisar de clareza sobre amor. As mãos de Júlia tremeram ao segurar o envelope. Mãe, tinha essa carta aqui. Dona Rosa veio ver. Nossa, não sabia. Sua avó deve ter deixado antes de morrer. Mas faz 5 anos. Talvez não fosse hora de você ler ainda. Talvez seja agora. Júlia abriu o envelope com cuidado. Dentro, 3 páginas escritas à mão com caligrafia trêmula mais clara de vovó Clarice. A carta tinha data. 20 de dezembro. 5 anos atrás. Poucos dias antes dela morrer. Minha querida Júlia, se está lendo isso, é porque chegou o momento de confusão sobre amor, sobre escolhas, sobre quem você é e quem quer ser. E preciso te contar algumas coisas. Tenho 82 anos. Vivi muito. Amei muito. E cometi erros, muitos erros, mas aprendi. E quero passar sabedoria para você, minha neta do coração. Quando tinha sua idade, me apaixonei por homem rico, empresário, dono de fábrica. Ele era tudo o que eu achava que queria. Dinheiro, status, vida fácil. E ele me queria. Ou queria a versão de mim que ele criou na cabeça dele. Eu era de família pobre. Trabalhava como costureira. E ele queria me transformar, me educar, me moldar para ser esposa adequada. E eu deixei, porque achava que era amor. Achava que ele estava me melhorando. Ficamos noivos. Íamos casar em março. Mas 3 meses antes, no Natal, ele disse algo que mudou tudo. Disse que não ia celebrar Natal com minha família. Que era perda de tempo. Que precisava deixar minha origem pobre para trás se quisesse fazer parte da vida dele. E naquele momento,
olhando para a árvore simples que minha mãe tinha montado, para presentes embrulhados em jornal velho, porque não tínhamos dinheiro para papel de presente bonito, eu entendi. Ele não me amava. Amava a ideia de me reformar, de me salvar, de ser meu herói. Terminei noivado 2 dias antes do Natal. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas foi certa. 6 meses depois conheci seu avô. Ele era mecânico. Não tinha dinheiro, não tinha status, mas tinha algo que outro homem nunca teve: respeito. Ele me via de verdade. Não versão editada, não projeto de melhoria, mas eu, real, imperfeita, pobre. E me amava exatamente assim. Casamos, tivemos sua mãe, e foram 50 anos de amor real. Amor que não tenta mudar, amor que aceita, amor que cresce junto. Júlia, não sei quem vai estar na sua vida quando ler isso, não sei que escolhas estará enfrentando, mas sei isso: se alguém te faz sentir pequena, inadequada, como se precisasse mudar quem você é para ser amada, então não é amor, é controle, é manipulação disfarçada de melhoria. Amor verdadeiro te faz sentir grande, completa. Celebra quem você é, não tenta te remodelar. E sobre Natal. Júlia, Natal importa, não pelas decorações ou presentes, mas pelo que representa. Representa escolher estar junto, escolher amor, escolher família. E se alguém na sua vida rejeita Natal, rejeita essa celebração de união, pode estar rejeitando o que torna a vida significativa. Então, minha querida neta, se está lendo isso em momento de dúvida, escolha você mesma, escolha sua família, escolha amor que te faz sentir grande, não amor que te faz sentir pequena. Você merece alguém que olha para a árvore simples, para a ceia humilde, para a família imperfeita e vê tesouro. Não pobreza, tesouro. Siga seu coração, mas siga coração que sabe seu próprio valor. Com todo amor, vovó Clarice. Júlia leu carta 3 vezes, chorando, rindo, sentindo cada palavra ressoar na alma. Era como se vovó Clarice estivesse ali, falando diretamente com ela. Mãe, precisa ler isso. Dona Rosa leu e chorou também. Nunca soube dessa história. Mamãe nunca contou sobre noivado anterior. Ela guardou para me contar, no momento certo. E o que vai fazer? Júlia olhou para o anel de noivado no dedo. 50 mil reais que poderia ter alimentado família inteira por ano. Lindo, caro, frio. Acho que sei o que preciso fazer, mas estou com medo. Do quê? De estar cometendo erro, de estar jogando fora a chance de vida melhor. Eduardo é rico, bem-sucedido. Me oferece vida que nunca tive. Mas te faz feliz? Silêncio, porque resposta era não. Não fazia feliz, fazia acomodada, fazia segura financeiramente, mas não fazia feliz. Não, Júlia finalmente admitiu. Não me faz feliz, me faz pequena. Então já sabe a resposta. Júlia ficou na casa da mãe mais 3 dias. Eduardo ligava, mandava mensagens, cada vez mais irritado. Isso é ridículo. Volte imediatamente. Está me envergonhando com comportamento infantil. Se não voltar até amanhã, vou assumir que termino o noivado. E foi essa última mensagem que fez Júlia decidir. Porque não era pedido, era ameaça, era ultimato, era controle. Era dia 22 de dezembro, 3 dias para o Natal. Júlia voltou para o apartamento de Eduardo, mas não para ficar, para buscar suas coisas. Ele estava lá trabalhando como sempre, apartamento imaculado e vazio de qualquer espírito natalino. Finalmente decidiu voltar. Ele disse, sem levantar olhos do computador: vim buscar minhas coisas. Agora ele olhou, com irritação, não com surpresa ou tristeza. Irritação. Está sendo dramática de novo. Por causa de árvore de Natal. Por causa de tudo. Por causa de como você me faz sentir. Por causa de como você vê minha família. Por causa de quem eu me torno quando estou com você. E quem você se torna? Alguém pequena, alguém que não reconheço, alguém que não quero ser. Eduardo riu. Foi riso sem humor. Então quer voltar para a vida de professora pobre? Para apartamento miserável? Para a família que vive no limite? Quero voltar para a vida onde sou feliz, onde sou eu mesma, onde não preciso me desculpar por amar Natal ou amar minha família ou ser quem sou.
Está cometendo erro gigantesco. Sabe quantas mulheres dariam tudo para estar no seu lugar? Então, case com uma delas, mas não comigo. Júlia tirou o anel do dedo, colocou na mesa de centro e saiu, levando apenas 2 malas com roupas dela, deixando para trás vestidos caros que Eduardo comprou, joias que ele deu, tudo que veio com preço de se tornar outra pessoa. No elevador indo embora, Júlia chorou, não de tristeza, mas de alívio, de libertação, como se tivesse se soltado de peso que nem sabia que carregava. Mas antes de descobrir o que acontece no Natal e como essa decisão muda tudo, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Você acha que Júlia fez a escolha certa ou deveria ter dado chance a Eduardo? Me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou marcar seu comentário com um coração especial. Agora sim, vamos voltar para a nossa história. Júlia passou os próximos 3 dias na casa da mãe preparando o Natal, e pela primeira vez em meses sentiu-se realmente feliz. Feliz de verdade. Não felicidade performática de eventos sociais com Eduardo, mas felicidade real. Riso verdadeiro. Paz. Ela e Dona Rosa fizeram rabanada usando receita de vovó Clarice. Decoraram casa com enfeites simples feitos à mão. Embrulharam presentes baratos, mas escolhidos com amor. E riram muito, de piadas ruins, de memórias antigas, de alívio de Júlia estar de volta para casa para si mesma. Na véspera de Natal, 24 de dezembro, irmão de Júlia, Daniel, chegou com a namorada nova, Mariana. Daniel tinha 24 anos, estava desempregado há 6 meses, mas tinha sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mariana trabalhava como caixa de supermercado, cabelo pintado de loiro que já estava crescendo, mostrando raiz escura, mas tinha risada contagiante. Maninha, ouvi dizer que você largou o Mauricinho rico. Daniel abraçou Júlia forte. Larguei, e foi a melhor decisão da minha vida. Ele era babaca mesmo. Lembro quando veio jantar aqui e ficou olhando para nossa casa como se fosse favela. Ele é produto do ambiente dele, mas não é produto que eu quero na minha vida. A ceia foi simples. Peru pequeno que Dona Rosa conseguiu comprar em promoção. Arroz, farofa, rabanada, refrigerante barato. Nada de vinhos franceses ou caviar, mas foi a melhor ceia que Júlia tinha comido em muito tempo, porque foi feita com amor, comida com risadas, cercada por pessoas que a amavam exatamente como era. Depois da ceia, eles fizeram um amigo secreto. Os presentes eram humildes. Dona Rosa ganhou creme de mãos. Daniel ganhou chinelos novos. Júlia ganhou o livro usado que Mariana encontrou em sebo. Mas cada presente veio com bilhete escrito à mão, com palavras de amor e gratidão. Meu presente para você, mana. Daniel entregou o envelope para Júlia. Não é coisa material, é promessa. Vou arrumar emprego. Vou ajudar mãe com as contas. E vou estar aqui sempre que precisar. Porque você estar aqui de volta para nós me lembrou do que realmente importa. Família. Júlia chorou. Bom choro. Choro de felicidade. Obrigada, Dani. Amo você. Também te amo. Meia-noite bateu com todos eles na pequena sala, assistindo TV, comendo rabanada, rindo de nada e de tudo. E Júlia pensou, é isso. Isso é felicidade. Não apartamento de luxo. Não jantares caros. Mas isso. Amor simples e real. No dia de Natal, 25 de dezembro, Júlia acordou com barulho na porta. Batidas fortes, urgentes. Dona Rosa foi atender, preocupada. Quem é? Meu nome é Ricardo. Sou advogado. Preciso falar com Júlia Mendes. É urgente. Júlia se levantou, coração acelerado. O que Eduardo queria agora? Mandou advogado na manhã de Natal? Mas quando abriu a porta, viu o homem de uns 60 anos, vestido de forma simples, segurando pasta de documentos e caixa. Júlia Mendes. Sou eu. O que aconteceu? Meu nome é Ricardo Andrade. Fui advogado de Clarice Santos, sua avó, até ela falecer há 5 anos. Ela me deixou instruções muito específicas. Instruções que só poderiam ser cumpridas em circunstância particular. Que circunstância? Se você terminasse noivado com Eduardo Almeida até o Natal, e terminasse você, não ele. Júlia sentiu o mundo girar. Como? Como você sabe sobre Eduardo?
Como sabe que terminei? Ricardo sorriu tristemente. Sua avó era mulher muito sábia e muito observadora. Antes de morrer, ela me contou sobre próprio noivado fracassado quando jovem. E me disse, um dia minha neta vai passar pela mesma coisa. Sei que vai, porque ela tem coração parecido com o meu. E quando passar, quando ela for forte o suficiente para terminar noivado com um homem errado, você vai até ela e entrega isso. Isso o quê? Ricardo abriu pasta e tirou o documento. Sua avó tinha dinheiro guardado, não muito, mas suficiente. 60 mil reais investidos durante anos. Ela não quis que sua mãe soubesse. Não quis que ninguém soubesse. Porque disse que esse dinheiro era para você. Mas só se você provasse que entendia a lição. Que lição? Que amor que diminui você não é amor. E que escolher dignidade própria sobre conforto financeiro é a escolha mais corajosa que existe. Lágrimas escorriam pelo rosto de Júlia. Ela sabia que eu ia passar por isso. Sabia porque ela passou, e queria te dar não só sabedoria, mas meio de recomeçar quando fizesse a escolha certa. Ricardo colocou documentos na mesa. 60 mil reais estão em conta que foi aberta em seu nome. Também tem esse envelope que ela pediu que entregasse só agora. Júlia abriu o segundo envelope com mãos trêmulas. Dentro, mais uma carta. Minha querida Júlia, se está lendo isso, fez escolha certa. Escolheu você mesma. E não sabe o quanto isso me deixa orgulhosa. Esse dinheiro não é para você ficar rica. É para você ter opções. Para não depender de homem. Para ter liberdade de fazer escolhas por amor, não por necessidade. Use como quiser. Mas minha sugestão, invista em você. Em seus sonhos. Nas coisas que sempre quis fazer, mas não teve coragem. E lembre-se, você é neta de mulher que escolheu amor verdadeiro sobre conforto falso. Você vem de linhagem forte, de mulheres que sabem próprio valor. Feliz Natal, minha querida. Este é seu presente, não o dinheiro, mas a liberdade que ele representa. Com amor eterno, vovó Clarice. Dona Rosa estava lendo por cima do ombro de Júlia, chorando. Mamãe, ela planejou tudo, ela sabia. Ela sempre foi vidente, Ricardo disse, sorrindo. Agora preciso ir. Minha família me espera para o almoço. Mas Júlia, sua avó me fez prometer uma coisa. Ela disse, diga para minha neta que amor verdadeiro existe. Ela só precisa ter paciência. E quando encontrar, vai saber, porque vai fazê-la se sentir grande. Completa, não pequena. Ricardo foi embora deixando documentos, dinheiro e esperança. Júlia olhou para a mãe e irmão, todos chorando e rindo ao mesmo tempo. 60 mil reais, Daniel disse, incrédulo. Dá para pagar todas as dívidas da mãe, reformar casa, comprar. Não, Júlia interrompeu. Vovó disse para eu investir em mim, e é o que vou fazer. Como? Vou fazer mestrado, sempre quis. Nunca tive dinheiro. Agora tenho, e vou fazer. Vou me tornar ainda melhor professora, vou ajudar mais alunos, vou construir carreira que me orgulha, não carreira que serve para impressionar marido rico. Dona Rosa abraçou filha. Ela ficaria tão orgulhosa. Está orgulhosa, sei que está. 3 meses depois, em março, mês que deveria ter casado com Eduardo, Júlia estava começando mestrado em educação na USP. Tinha se matriculado em janeiro usando o dinheiro da avó. Continuava morando com mãe, ajudando com contas, mas agora como escolha, não como necessidade. Uma tarde, estava na biblioteca da universidade, pesquisando quando alguém sentou ao lado dela. Desculpa, esse lugar está ocupado? Júlia olhou para cima e viu o homem de uns 30 anos, óculos, livros debaixo do braço, sorriso gentil. Está livre. Obrigado. Sou Felipe Costa. Estou fazendo mestrado em literatura. Júlia Mendes, educação. Legal. Você é professora? Sou. Escola pública na Zona Leste. Minha mãe foi professora de escola pública vida inteira. Conheço a luta. Eles começaram a conversar sobre educação, sobre livros, sobre desafios de ensinar em país que não valoriza professores. E Júlia se pegou rindo de verdade, de piadas inteligentes que Felipe fazia, de forma como ele entendia o mundo dela sem julgamento. Quer tomar café? Felipe perguntou quando a biblioteca estava fechando. Agora? Por que não? Conheço lugar barato, mas bom perto daqui. Barato, mas bom é minha especialidade. Foram para a cafeteria pequena perto da USP.
Tomaram café preto e comeram pão de queijo. E conversaram por 3 horas. Sobre tudo, sobre nada. Sobre família, sonhos, medos, esperanças. Felipe contou que era filho de professora pública que trabalhou 40 anos na mesma escola em Osasco, que cresceu vendo mãe levar trabalho para casa, corrigindo provas até tarde, comprando material escolar com próprio dinheiro para alunos que não tinham, e que isso moldou visão dele sobre educação, sobre justiça social, sobre o que realmente importava. Minha mãe ganhava miséria, ele disse mexendo no café, mas era rica em propósito, sabia que estava fazendo diferença, e sempre me disse: Felipe, dinheiro vai e vem, mas legado que você deixa nas pessoas, esse fica para sempre. Minha mãe diz coisa parecida, Júlia respondeu. Ela sempre trabalhou de diarista, limpando casa de pessoas ricas. E um dia perguntei por que ela não ficava com raiva, por que não sentia ressentimento de limpar luxo que nunca ia ter. E ela disse: Filha, felicidade não está em ter, está em ser, e eu sei quem sou. Sei meu valor, e nenhuma casa grande muda isso. Felipe sorriu. Nossas mães deviam se conhecer. Deveriam. Acho que seriam amigas. Terminei noivado recente, Júlia disse em algum momento, não sabendo por que estava contando. Talvez porque Felipe parecia seguro, parecia alguém que não ia julgar. Posso perguntar por quê? Porque ele me fazia sentir pequena, cada dia um pouco menor, como se eu precisasse ser diferente para ser amada, como se quem eu era não fosse suficiente. E alguém me ensinou que amor deveria fazer você se sentir grande. Essa pessoa estava certa, Felipe disse com sinceridade. Amor que diminui você não é amor, é controle, é manipulação. Exatamente, e levei tempo para entender, porque ele não era violento, não gritava, mas cada comentário, cada olhar de desaprovação, cada sugestão de melhoria, era como lixa, raspando pedaços de mim até eu não me reconhecer mais. E como teve coragem de terminar? Carta da minha avó. Ela morreu há 5 anos, mas deixou carta para mim, como se soubesse que eu ia precisar. E as palavras dela me deram força. Me lembraram de quem eu era antes de conhecê-lo, e de quem eu queria voltar a ser. Ela parece ter sido mulher sábia. Era. É. Mesmo não estando mais aqui, ainda me guia. Felipe ficou quieto por um momento, depois disse: E você, está namorando? Júlia perguntou surpresa, com própria ousadia. Estava. Terminamos ano passado. Ela queria que eu largasse mestrado, que conseguisse emprego em empresa, que ganhasse mais dinheiro. Disse que vida acadêmica era perda de tempo, que eu estava sendo imaturo ao não buscar estabilidade financeira. E você? Escolhi mestrado, porque é quem sou, é o que amo. Não vou ganhar muito dinheiro pesquisando literatura brasileira do século XIX, mas vou dormir à noite sabendo que estou contribuindo para conhecimento, para cultura, para preservação de memória. E isso, para mim, vale mais que conta bancária gorda. Júlia sentiu algo clique no peito. Reconhecimento, conexão. Pela primeira vez em meses estava conversando com alguém que entendia, que compartilhava valores, que não tentava mudá-la. Entendo completamente. Eles começaram a se encontrar regularmente, para estudar na biblioteca, para tomar café, para almoçar no bandejão da USP. E cada encontro, Júlia se descobria rindo mais, respirando mais fundo, sendo mais ela mesma. Felipe era gentil, de forma genuína, não gentileza performática de Eduardo, calculada para impressionar, mas gentileza real. Ele segurava a porta para ela, mas também segurava para a idosa atrás deles. Ele pagava café de vez em quando, mas também deixava ela pagar outras vezes, sem ego ferido. Ele ouvia quando ela falava. Realmente ouvia. Fazia perguntas. Lembrava detalhes. Como foi aquela reunião com o diretor sobre orçamento para materiais? Ele perguntou semana depois que ela tinha comentado. 6 meses após conhecê-lo, Felipe a convidou para conhecer a família dele. Eram de Osasco, família simples, pai aposentado, mãe professora também aposentada, 2 irmãos mais novos. Minha família é meio caótica, Felipe avisou. Espero que não se assuste. Cresci em família caótica, vai me sentir em casa. E sentiu. A casa era pequena, a ceia era simples, mas era cheia de amor, cheia de risadas, cheia de histórias e memórias. Era tudo que casa de Eduardo nunca foi.
Gostei muito de você, mãe de Felipe disse para Júlia enquanto lavavam louça juntas. Faz meu filho sorrir de forma que não via há muito tempo. Ele me faz sorrir também. Posso te fazer pergunta indiscreta? Claro. Meu filho não tem dinheiro. Mestrado paga pouco. Ele vive no limite. Isso é problema para você? Júlia pensou em Eduardo. Em apartamento de cobertura, em jantares caros, em anel de 50 mil reais. E em como nada daquilo a fez feliz. Não é problema. Dinheiro não faz felicidade. Amor faz. Respeito faz. Parceria faz. A mãe de Felipe abraçou ela. Você é especial. Espero que meu filho saiba disso. 1 ano após conhecer Felipe, no Natal seguinte, eles estavam juntos na casa de Dona Rosa. Júlia tinha terminado o 1º ano de mestrado com notas excelentes. Felipe estava trabalhando na tese dele. Daniel tinha arrumado emprego fixo. Tudo estava bem. Não perfeito, mas bem. A árvore de Natal era a mesma do ano anterior. Pequena, simples, mas linda. Ano passado, neste Natal, eu estava em apartamento sem uma única decoração natalina, Júlia disse, com um homem que desprezava tudo isso. E hoje estou aqui com árvore humilde, ceia simples e homem que... Ela olhou para Felipe, que me faz sentir grande. Felipe sorriu e segurou mão dela. Você é grande, sempre foi. Só estava com pessoa que não conseguia ver. E você vê? Vejo. Vejo mulher incrível, inteligente, forte, que escolheu dignidade sobre conforto, que valoriza amor sobre dinheiro, que sabe o que realmente importa. Júlia beijou ele. E pela primeira vez desde... Sempre sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Júlia foi até o pequeno altar que Dona Rosa mantinha com fotos de entes queridos. Foto de vovó Clarice estava lá, sorrindo aquele sorriso sábio. Obrigada, vó. Júlia sussurrou, por ter me preparado, por ter me ensinado, por ter me dado não só dinheiro, mas sabedoria. Encontrei ele. Encontrei amor que me faz sentir grande. E é tudo graças a você. Ela jurava que foto de vovó Clarice sorriu um pouco mais. 2 anos depois, Júlia e Felipe se casaram. Cerimônia simples no cartório. Festa em salão comunitário. Decoração feita por amigos. Comida caseira. Nada de luxo, mas cheio de amor. No dia do casamento, Júlia usou vestido simples que Dona Rosa ajudou a fazer. E carregava no bolso carta de vovó Clarice. Porque queria a avó perto, mesmo que em espírito. Você está linda, Felipe disse quando a viu. Você está mentiroso. Mas obrigada. Não estou mentindo. Você está perfeita, exatamente como é. A festa foi alegre. Tinha música ao vivo de amigos músicos. Tinha comida feita por várias tias. Tinha decoração simples, mas feita com carinho. E tinha amor. Tanto amor. Durante o discurso, Júlia falou. Há 3 anos estava noiva de homem rico que me oferecia vida confortável, mas me fazia sentir pequena. E no Natal daquele ano, tomei decisão de terminar. Foi decisão mais assustadora da minha vida, mas foi certa, porque me levou aqui, para esse momento, para esse homem que me faz sentir não pequena, mas gigante, e para a vida que é rica, não em dinheiro, mas em amor. Felipe adicionou. Júlia me ensinou que riqueza não está em conta bancária. Está em acordar ao lado de pessoa que te ama exatamente como você é. Está em família que te apoia. Está em sonhos compartilhados. E sou o homem mais rico do mundo porque tenho tudo isso. Não havia olho seco. 5 anos após o casamento, Júlia era professora doutora, trabalhando não só em escola pública, mas também como formadora de outros professores. Felipe tinha publicado livro que se tornou referência na área dele. Eles moravam em apartamento pequeno em Pinheiros, não cobertura, mas lar. E todo Natal, sem falta, eles iam para a casa de Dona Rosa, com árvore simples, com ceia humilde, com amor abundante. Um Natal, quando já tinha um filho de 2 anos, Júlia estava montando árvore com Daniel e Dona Rosa, quando recebeu mensagem inesperada. Era de Eduardo. Júlia, vi você numa entrevista sobre educação. Parabéns pelo doutorado. Queria pedir desculpas por tudo, por como te tratei, por não ter visto seu valor. Você estava certa, eu estava errado. Espero que seja feliz. Júlia mostrou mensagem para Felipe. Vai responder? Vou, mas não por ele, por mim, para fechar esse capítulo completamente. Ela escreveu. Eduardo,
Obrigada pelas desculpas. Aceito. E sim, sou muito feliz. Espero que você encontre felicidade também. Feliz Natal. Simples, gentil, sem rancor. Porque rancor não tinha espaço no coração dela. Só havia espaço para amor, para gratidão, para paz. Pronto, ela disse para Felipe. Agora sim, fechado completamente. Sem arrependimentos? Nenhum. Cada escolha que fiz me trouxe aqui, para você, para nossa vida, para nossa família. Como poderia me arrepender? 10 anos após terminar com Eduardo no Natal de 2035, Júlia estava com 42 anos. Tinha 2 filhos, carreira brilhante, casamento feliz. Vida rica em tudo que realmente importava. E naquele Natal na casa de Dona Rosa, agora com 73 anos, mas ainda forte, montando árvore com netos, Júlia pegou carta de vovó Clarice que guardava há 15 anos. Mãe, posso ler a carta da vovó para todo mundo? Claro, filha. Júlia leu carta em voz alta. Para mãe, para irmão, para marido, para filhos, para todos. E quando terminou havia lágrimas. Mas lágrimas boas, lágrimas de reconhecimento, de gratidão, de amor. Vovó Clarice me ensinou lição mais importante, Júlia disse. Que amor verdadeiro não te diminui, te expande. E que escolher você mesma, escolher sua dignidade, escolher amor que te respeita é sempre escolha certa. Mesmo quando assusta, mesmo quando parece errada, é sempre certa. Felipe segurou mão dela. E eu agradeço todo dia que você fez essa escolha, porque me trouxe você. Naquela noite, depois que todos dormiram, Júlia ficou sozinha na sala, olhando a árvore de Natal. Ainda simples, ainda humilde, mas linda, tão linda. E pensou em Eduardo, em apartamento sem decorações, em recusa de celebrar, em vida que quase teve, e sentiu não raiva ou tristeza, mas compaixão, porque ele ainda estava preso. Preso na própria frieza, na própria incapacidade de ver beleza em coisas simples. Espero que você encontre paz, ela sussurrou para o nada. Espero que um dia entenda que Natal não é sobre árvores ou presentes, é sobre escolher amor. Escolher conexão, escolher o que realmente importa. E então voltou para o quarto onde Felipe dormia. Onde filhos dormiam no quarto ao lado. Onde vida era imperfeita, mas cheia. Onde amor era real. Onde Natal era celebrado não com luxo, mas com coração. E sabia com absoluta certeza que vovó Clarice estava olhando de algum lugar e sorrindo. Porque lição tinha sido aprendida. Porque escolha certa tinha sido feita. Porque amor verdadeiro tinha sido encontrado. E no final, não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre valor. Sobre saber próprio valor e não aceitar menos. Sobre escolher amor que te faz sentir grande, não pequena. Sobre celebrar Natal não porque é data comercial, mas porque é celebração de amor, de família, de escolhas que fazemos para estar juntos. E essa era a história de Júlia. De como carta de avó falecida há 15 anos mudou tudo. De como terminar noivado com um homem rico foi decisão que a levou para a vida rica de verdade. Rica em amor, em família, em significado. E todo Natal, quando montava árvore simples, quando fazia rabanada usando receita de vovó Clarice, quando olhava para marido que a amava exatamente como era, ela sabia. Sabia que tinha feito a escolha certa. Porque amor que vale a pena nunca exige que você seja menor. Sempre te convida a ser maior. E isso, no final, era o maior presente de Natal que alguém poderia receber. Comenta aqui embaixo, amor verdadeiro, para que eu saiba que você chegou até o final desse vídeo e vou marcar seu comentário com um coração especial. E se a história de Júlia te emocionou, eu tenho outra ainda mais surpreendente para compartilhar com você. É só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e eu te conto tudo. Um grande abraço e até a próxima história emocionante. Tchau, tchau.